Olá, como estão todas? Estamos aqui em mais um dia no podcast com Edias, nossas amigas, né? E hoje vamos falar de um tema assim muito importante para nós outras mulheres, né? Como hacer sin dejar de ser. Quando é que os quehaceres diários se tornam um problema para nós outras mulheres em nosso dia a dia? E aí você pode nos acompanhar através de nossas redes sociais, não? Através, né, Shirley? Sim, temos o Instagram, @podconadias. Também temos em YouTube e Spotify, Podcasts Conadias. Nos acompanhem. E aí nós outras sabemos, né, que barra el cielo, há tempo para todo, não? Tempo e hora para todo. Pero en la prática del día a día, ¿cómo podemos hacer esto, né? De ter este equilíbrio, de hacer sin dejar de ser ao mesmo tempo, né? Cumprir com uma rotina e ao mesmo tempo cuidar-se, estar bem, uno mesmo, né? Consigo, com uno mesmo, Sim. não? Sim, Marisa. E você vê que hoje em dia há muitas mulheres que hasta vezes hablam, não, parece que o dia hoje não tem 24 horas, o dia tem 12, porque uno empieza a hacer las cosas y el tiempo no se rinde, o sea, empieza a llevar los hijos a la escuela, dar el desayuno, ahorita ya tiene que preparar el almuerzo para el marido, ya viene el horario del trabajo, o sea, y uno pasa durante todo el día y a veces uno se da cuenta de que hizo todo, pero muchas veces no hizo el principal, que es tener un momento con Dios. Sim. O sea, hace mucho y a la vez ve que su trabajo, ¿no? Senhora Paula, muitas vezes não flui, às vezes como uno queria, não? Penso que esse é o problema de não termos tempo para todo, porque primeiro, no dia, temos que ter tempo para Deus, para apresentar nossa vida, para apresentar nossos sonhos, nossos planos. E muitas vezes, como mulher, sabemos que é assim. Já iniciamos o dia assim, com muitas já desperto, já sabendo o que tenho que fazer, assim, por la manhã, para me arreglar, para estar no lugar aquele horário. Então, para saber parar um pouquinho ou despertar um pouquinho mais temprano para ser o principal, que é apresentar nossa vida a Deus, para meditar hasta na palavra de Deus também, é muito importante para bendecir todo o dia, não? É ter prioridade, não? É o importante, porque quem não, né? Mulheres, nós outras, não? Sim. Que não passou assim, ao dormir. Aí você pensa, ai meu Deus, manhã eu tenho que fazer isso, aquilo, não posso me olvidar, eu vou fazer a comida por la manhã, porque aí la manhã já tenho todo preparado, eu tenho que planchar la roupa. Nós outras somos mulheres, não? E temos que ter este papel de esposa, não? E aquelas que são solteiras têm o papel de, eu vou levantar, eu vou trabalhar, ou quizás eu vou estudar. Então, é exercer seu papel, não? Cabe cada uma de nós outras. Nós outras somos esposas, não? Nossa responsabilidade. Exato. Então, a solteira tem outra responsabilidade. Então, a madre outra responsabilidade. Ou seja, não há como ir de las tarefas. Exato. Então, é ter prioridade. Porque quando nós outros temos prioridade, temos miramos para nós outras, não? Miramos para nós mesmos, não? Nós outras mesmos, verdade? Sim, então, é importante isso, é ter este equilíbrio para que, não, se eu tenho que fazer isso, então, o que é prioridade? Isso não pode ser uma carga. Eu não posso deixar de que este dia seja um dia estressante, não? Ou um dia que, eu isso todo, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada. Então, temos que ter essa prioridade. E a prioridade é como a senhora falou, com Deus, não? Quando nós outros colocamos Deus em primeiro, então temos um equilíbrio.
nos amamos, no primeiro também, verdade? É isso que faz a diferença. E às vezes parece ser algo assim tão fácil, não? Assim, pero nós outros sabemos, né, como mulheres também, assim, que às vezes um pequeno descuido. Às vezes você planeia algo durante o dia e quando vê, cambiou todo. Então, às vezes uno já desperta, não, na manhã e não há essa prioridade, que é primeiro buscar a direção de Deus, né? Oh, Deus, guia-me, né? Me dá-me direção do que eu tenho que fazer, do que puedo deixar para depois. E assim ela vai priorizando o mais importante. Exato. Primeiro, buscar de Deus, saber o que Ele quer de este dia. E depois vai a pôr por obra tudo aquilo que ela tem como tarefa, seja como ela disse, casada, madre, né? Estudante, tem tantas jovens que estão no nosso meio, que estudam, e ao mesmo tempo trabalham, e ao mesmo tempo servem à obra de Deus, e às vezes elas vão deixando ao lado esta parte importante, que é priorizar sua vida com Deus. E aí, quando vê, estão cansadas fisicamente, e isso afeta também em sua vida espiritual, porque ela vai deixando de ser essa pessoa leve, né? Então, aquilo que era para ela vir a ser com gosto, com prazer, de uma forma leviana, acaba se tornando algo assim como se diz? Pesado, Como uma né? carga, não? Como uma carga. Ai, tenho que fazer isso. Ai, mais um dia tenho que resolver isso. Quer dizer, ela transparece para as demais uma pesadez, então afeta até o convívio dela com as demais em sua casa, com sua família, com seus amigos, não? E também a obra dentro da igreja, porque se assim de qualquer maneira você vá, não? Então, esta prioridade, eu não despertar e falar com Deus, priorizando a Ele, hace com que ella esteja bem adentro dela. Então, tudo flui, tudo queda mais leve, né? Eu penso que a princípio é isso, não? É porque empieza também a influenciar a convivência. Quizás essa mulher que nos admira não tem muita paciência com o marido, porque às vezes, a verdade é que quando uno está muito atareado, isso nós outras mulheres sabemos. Quando temos muitas tarefas, meu Deus, o cortisol, que lo diga. Para bajar depois, tarde, né? O estresse vai por las nubes. Então, e quem mais sofre muitas vezes com todo isso é quem está cerca de uno, quizás o marido. Às vezes, as esposas têm um montão de quehaceres que fazem na casa, no trabalho. E o marido, às vezes, pede uma coisa. Pode trazer-me um vaso com água? ¿Por que tu não buscas el agua? Tudo sou eu. O sea, e uno explota. E tem reações que de verdade uno pensa... Você não está mirando que eu estou ocupada? Trabalhando. Eu estou ocupada, né? Às vezes a pessoa nem quer mais o que ela vai fazer, né? Não quer mais a comida, não quer mais aquele favor que pediu, não? Porque acaba que cambia o ambiente, né? De um convívio, assim, saudável, né? Então, é importante. E às vezes a mulher, por ser tão detalhista, ela deixa de ser prática. E às vezes não necessita tardar tanto com uma coisa, né? Às vezes a praticidade diária também ajuda muito para que ela também logre fazer tudo que ela tem que fazer durante o dia. E aí, quando se distrai com algo, aí, né? Às vezes o telefone, às vezes a televisão, né? Algo hoje em dia das redes sociais que uno está aí, é quando vê já está sendo outra coisa de lo que não era para ser. Ou senão que nós outros... Desculpa, senhora Marisa. É que eu conosco pessoas que, por exemplo, que trabalham e que leva seu trabalho para casa. Então, assim... E a família. E a família, e o esposo, quizás, que está ali mirando você como exemplo de uma mulher de Deus, não? E que isso trai para dentro de casa esta carga, não? Não, espera, eu estou trabalhando. Todavia, mas eu já tive um dia trabalhando, né? É priorizar, né, o que é mais importante. E Deus nos ensina através de sua palavra, não? Então, é importante isso, cada pessoa que, por exemplo, agora, eu tenho minha prioridade, eu sei que vocês também têm as suas prioridades, mas o que me deixa cada dia fortalecida, ou que me deixa assim, eu tenho que fazer isso, é quando eu pongo Deus, que o Senhor venha a ser tua vontade. Quando eu pongo Deus a ser a vontade dele,
todo flui. Uhum. Flui. E às vezes não cumpri o que eu tenho que cumprir na casa. Mas não é algo que é um problema. Não é mais problema. Porque eu entreguei minha vida para Deus e Ele está no controle de tudo. Não é uma carga. E às vezes, por esta falta de desequilíbrio, não? Uno hace tanto, como você está dizendo, que hasta se enferma. Tem mulheres Os que extremos, são muito trabalhadoras, né? são muito eficientes, são muito inteligentes. Elas logo não dão conta de tudo. Lo que confiar na mão de ella, ela vai lograr ser, porque as mulheres são assim, né? Pero por la falta de equilíbrio, né? E desta direção que estamos falando hoje aqui, ellas se enfermam. Ou seja, é um sinal de que algo não está em equilíbrio, né? E há que buscar isto, não? Porque senão ela se enferma, tudo que ela hace já não vai poder mais fazer, Não vai né? poder. Vai ficar mais frustrada. Vai ficar mais frustrada, né? Uma coisa que estava pensando quando a Erika estava falando, a oração é algo fundamental e muitas vezes é a coisa que a pessoa mais deixa para o final do dia. É importante quando, por exemplo, quando temos uma responsabilidade, um trabalho especial, algo que só que nós outros hacemos, no específico, ou quando vamos ao doutor, temos que orar sempre, sempre. Isso eu aprendi com uma senhora, sempre que vou ao doutor, antes, assim, uma semana antes já está programado para ir lunes, por exemplo. E eu oro pelo doutor, por sua família, eu oro por os nurses, enfermeiros. Todas as pessoas que vão estar aí, que me vão a cuidar, a hacer algo, eu oro por eles. ¿Por quê? Porque existe um mundo espiritual, né? Existe um mundo espiritual. E se nós outros não estamos agarrados com Jesus, ouvimos algo que não queremos ouvir, e o diabo usa essas coisas para afetar a nossa fé. Então, sempre oro para que todo o mal que está agindo aí na vida do doutor, dos enfermeiros, que seja quitado, arrancado, para que esse profissional me pueda ajudar como tem que ajudar. E a oração é fundamental assim na vida, em nossa vida, na vida de cristiano, né? É de que fortalece, porque quando você se vai ao doutor, você sabe que o doutor vai falar todo, não? Sim. Então, você tem que estar bem. Então, quando você ora, você está priorizando Deus, que o Senhor venga estar no controle de todo, não? Por mais que você receba uma notícia, mas aquela oração te vai sustentar. Exato, te põe de pé, não? E que faz com que você se fortalece espiritualmente. E ademais, assim, de nos pôr de pé e nos dar uma aliança, muitas das vezes nos livra também, né? Sim. Exatamente. Porque às vezes pensamos assim, não logrei fazer tudo o que queria, o que estava planeado, pero quizás não era mesmo para sê-lo, não era para ir àquele lugar, não era para ser aquela coisa. Deus me livrou de algo. Deus nos livrou de algo, Deus lhe direcionou a algo que realmente iba a ajudar esta pessoa, esta mulher, né? Então, a importância de orar é justamente para onde estar com seus pensamentos firmes, né? Estabelecidos, assim, para saber o que fazer. E é importante, Marisa e amigas, assim, hasta mesmo aquela pessoa que se encontra ahorita em total desequilíbrio. Ou seja, quizás essa mulher, essa jovem, como há um tempo eu atendi uma jovem que já está na igreja e todo, pero ela me dizia, pero eu me sinto como muito agotada porque tenho tantas responsabilidades e muitas vezes eu deixo a desejar em minha casa. Ou deixo a desejar em algumas coisas na igreja, ou seja, não é logrado a ter esse equilíbrio. E a falta de equilíbrio também vem de aí, porque se uno não tem a direção de Deus, uno prioriza quizás muitas vezes aquilo que não era para priorizar e deixa de desejar em lo mais importante, ou seja, uno vai perdendo a noção de lo que de verdade é uma prioridade. Às vezes essa mulher que nos mira não sabe nem mais o que fazer, que pongo como prioridade. E nós aqui hoje estamos como já falando poquitito para eles de esta clave. Mira, a principal, a melhor, o início é a oração, ¿no? Que é onde uno empieza aí
pedir a Deus, ayúdame, Señor, ¿cómo puedo organizar este día? ¿O qué tengo que hacer lo mejor? Guíame en este día, lo que sea tu voluntad. Eu creio que pensando assim, Isso também, isso recorda também de um atendimento de uma jovencita que ela só estudava, né? Então, pensou também, ademais de estudar, a trabalhar e a servir também na igreja. E aí cambiou totalmente assim a rotina de ella. Então, ella não era uma jovencita cansada, né, que vivia fadigada. Pero de la nada, por el cambio de rotina, ela pensou a sentir isso em seu corpo mesmo, sabe? Mais cansaço, mais sueño, porque não estava acostumada, só estudava, os papás que provia. E agora ela estava também agora trabalhando para ajudar, né, em las cuentas da casa. E ella confundia, por ser muito jovem na fé todavia, ele cansaço físico por um cambio de rotina por uma caída espiritual, assim, de ella, sabe? Então, eu tive que falar com ella, mediante a palavra, para que ela entendera que aquele cansaço que ela estava sentindo era por um cambio de rotina, que não tinha nada a ver com sua condição espiritual, porque não estava em pecado, não estava fazendo nada de mal. Pero, às vezes, este agotamento físico, por falta deste equilíbrio que estamos falando aqui, se a pessoa não está segura em sua fé, né, em sua comunhão, em sua vida com Deus, já acaba confundindo esta sensação, esse sentimento de cansaço com sua condição. E aí eu falei para ela, quizás você não vai ter tempo para fazer tudo o que você fazia na rotina que você fazia em sua vida espiritual. Pero Deus não é religião, né? Então, às vezes, ao despertar, ela não necessita necessariamente dobrar sua rodilha para fazer sua oração e buscar de Deus. Allí mesmo em sua cama, quando desperta, não? Uno habla com Deus e consagra seu dia a Deus, né? Para que ela já tenha a guiança, a direção. Vai para a ducha, se duchar. Mientras se ducha, busca a presença de Deus. Está tomando seu cafecito, lê ali um versículo bíblico e sai a trabalhar ou a estudar com aquele versículo em ela. Ou seja, é tão simples, não? É simples. Deus é simples, né? Buscar a Deus, manter uma comunhão com Deus é algo simples. Nós outros que dificultamos muitas das vezes, né? Então, as pessoas põem regras, né? Para buscar a Deus, para ser uma pessoa espiritual, ou uma pessoa que tenha sua comunhão com Deus. Não é assim, gente. Se formos basear, verdade? O cambio de rotina e assimilar com nossa vida espiritual, vamos estar perdida. Porque todos os dias Deus requer algo diferente de nós outros. Não temos este controle de nossa vida, né? E eu dou este exemplo porque quizás há muitas, né? Outras jovencitas dentro da igreja e também senhoras que de la nada a rotina cambia. Então, às vezes, ela deixa de ser na rotina espiritual que ela fazia, né? De ir até a sala, um exemplo, dobrar sua rodilha e ali fazer seu ritual de oração, e às vezes já não alcançar, a não ser que, como você disse, desperta um pouquinho mais temprano. Que aí entra o esforço de cada né? E aí, é uma ofrenda, né? Uma ofrenda, é o dízimo, né? Para Deus. E ali ela busca ter uma rotina diferente para ter este momento com Deus. E é impressionante como depois as coisas vão fluindo melhor, né? As ideias vão aclarando e tudo ao final do dia sai bem, né? Até um projeto assim da escola, de trabalho, também pode apresentar a Deus. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, é tão difícil, eu não sei fazer isso. Como vou fazer, meu Deus? Como podcast. Aqui, ó. Câmbio de rotina, gente, primeira vez. Me ajuda. E Deus, na sua infinita misericórdia, ajuda, é certo. E aí vemos, por exemplo, com este exemplo de Marta e Maria, né? Marta e Maria, que ela estava aos pés de Maria estava aos pés de Jesus. Jesus foi a visitá-las em sua casa. Eram 2 irmãs. Uma estava preocupada, estava afanada com seus quehaceres, que vou fazer, que não vou fazer, e um montão de coisas estressada. E eram coisas hasta que nós outras mulheres entendemos perfeitamente, não? Que tinha que ser feitas, não? Imagina a casa llena, tinha que fazer comida para todo o mundo e assim. Imagina Jesus e seus discípulos, era Jesus. Sim, né? Entendemos que quizás hasta, vamos a dizer assim, su buena intención de hacer lo mejor para Jesus, pero aí
houve um ponto que tocou, não? Que Que foi... tocou, e a irmã aos pés de Jesus, aprendendo dele, lo Sim. conhecendo, né? Uhum. E ela, Marta, correndo para allá e para cá. E hasta estava afanada, preocupada e reclamou. Sim. Senhor, não te importa que minha irmã esteja aí, sentada, mientras eu estou aqui, né? Eu a servir. Uhum. E ele disse, Marta, Marta, Uhum. estás afanada com tantas coisas, né? Isso Pero mesmo. solo una basta. Maria eligiu a melhor parte e não lhe será quitada. Então, você vê que o próprio Senhor Jesus nos dá essa guiança, essa direção através da palavra de como podemos encontrar este equilíbrio. Sim. Ou seja, a melhor parte está onde? Aos pés de Jesus, né? Sim. E não é... As coisas vão estar aí para ser. Sempre, não? Sim, ou Sempre. seja, ele não repreendeu, né? Estávamos falando isso. Ele não sim. repreendeu a Marta porque ela já Sim. estava sendo, É. e sim porque estava afanada. Sim. E estávamos hasta platicando antes. Já mirava em já seu mirava. semblante, não? Por exemplo, Jesus, se quando eu- falou, já mirava em seu semblante, Se não? eu vai receber uma visita, por exemplo, vai receber Paula em minha casa, será uma honra. Não. E sei que Paula é portuguesa, né? E eu passo a conhecê-la e abro, ai, que pode ser, né, para receber Paula? Quizá um bacalhau abraço, a Gomes, não sei. Delicioso. Mais ou menos este exemplo dois, Sim, porque sim, sim. quando Jesus diz uma coisa só basta, quando uno passa a conhecer, Uhum. uno sabe priorizar, Uhum. né? Sim. Então, se eu te conosco, eu não vou fazer cake, pasteles, não vou fazer galletas, não vou Sim. fazer um montão de coisas, e afinal, uma coisa só vai te Só- agradar, Sim. que é o bacalhau. Com A mim me certeza. gusta também. Então, quando uno passa a priorizar a Deus e conhecer de Deus, queda tão mais fácil de elegir o que vamos fazer durante o dia. É tão sencillo, verdade? Sim. Y trae también esa leveza, o sea, imagina los discípulos allí. Yo me pongo en esa situación así, intentando imaginar la historia. Marta caminando para allá, para acá, para allá, para acá. Los discípulos, mi Dios, ¿cómo vamos a poner atención a lo que Jesús está hablando a esa mujer? Imagina No. ella afanada, enojada, su cara, su expresión. Y Mm. mientras María allá en sus pies, así como, Como estoy se aquí, nada. Señor, para escucharte. O sea, es una diferencia que es notada. O Es sea, notable. y con seguridad, uno cuando pone a Jesús con prioridad, por más que uno tenga un montón de cosas que hacer, uno no trae el peso a los demás. Exato. Quien está alrededor no siente, porque a veces cuando uno está estresado, agobiado, lleno de cosas, pasamos eso, quizás en la cara, la manera de expresar, pero cuando tenemos esa comunión con Dios, al mismo tiempo que tenemos dentro de uno la preocupación de querer hacer todo, pero al mismo tiempo Él nos da la paz, no. Yo estoy contigo, lo que tú cumplas, vas a salir bien, o sea, y uno no pasa ese peso a los demás. Entonces, usted ve que, como Marisa estaba hablando de María, yo estoy segura que su semblante ahí, su reacción en el momento era de paz, porque ella estaba eligiendo a Jesús. O sea, y yo estoy segura que todos podrían esperar un poquitito que la comida iba a salir, pero Marta ya estaba como, no, pero si yo, né, tengo que hacer, o sea, y muchas veces nosotros perdemos el equilibrio ahí y nos olvidamos que lo principal es Él, ¿no? É ele. Es buscar. Sempre, né? Lá, está aí lá, ele tipo, não, como Aham. la sugerência, Sí. el secreto, né? Aham. Para que uno tenha uma vida, um dia exitoso, um dia que pueda ser o que uno tem que fazer e aún seguir bem, né? Uhum. Então, é isso. Então, queremos deixar aqui, não? Este exemplo de Marta e Maria, que é como podemos fazer sem deixar de ser, né? Uhum. Então, há como lográ-lo. Há Sim. como uno consegui-lo. Quando estamos aos pés de Jesus, priorizamos isto, todo o demais flui, todos saem bem, todos quedam contentos. E, ao mesmo tempo, uno está cuidado. E a pessoa está bem consigo mesma, não? Consigo mesmo. Mesmo que não consiga completar todo, né, naquele dia, ela já vai estar em paz. Sim. Né? Uhum. E ella se ama e se cuida a si mismo. Estávamos platicando também que às vezes uno quer cuidar de todos, pero muitas vezes uno se olvida de uno mismo. Às vezes sim. essa mulher que nos mira, hace anos que não vai a um ginecólogo, que não hace um chequeo de mama, que quizás não vá fazer uma limpeza dental, uma coisa tão sencilla, ou quizás não vá a um doutor para fazer um chequeo de sangue.
a veces pasa los tiempos y uno dice, no, yo no tengo tiempo para eso. O sea, no tengo tiempo para cuidar. No es que uno no tiene tiempo, es que uno quizás no sabe priorizar las cositas como tiene que Sim, ser. verdade. Entonces, y uno dice, no, pero ¿cómo yo voy a cuidar de los demás? ¿Cómo usted, mujer, va a cuidar de sus hijos, de su marido, de toda su familia, si muchas veces usted no está cuidando de sí misma, ¿no? No está viendo que falta quizás cambiar la alimentación. Não tem tempo para hacer uma comidita sana, às vezes. Não, vamos a lo mais rápido. O que é mais rápido? Lo que está congelado. Sacamos del congelador, metemos aí no horno e listo, a comida já está lista. E muitas vezes uno se enferma justo por comer aquello que não hace bem. Por dizer assim, não tenho tempo de fazer algo sano. E todo vuelve a ser um peso, não? Sim. Vuelve algo cansativo, não? E hoje em dia também, como falava Marisa há pouco, as redes sociais são um grande inimigo, porque em mi tempo, quando eu era niña, o programa que assistíamos no TV era uma determinada hora, não? Às 7 da noite, assim. Então, durante o dia, tinha todo o tempo para fazer as coisas que tinha que fazer, ir para a escola, né? Mas hoje não. Hoje, você encontra entretenimento nas redes sociais, né? A cada segundo, não? Então, você fica aí, se deixar, assim, se não parar, se policiar, fica aí umas 2 horas aí só vendo vídeos. Aí acaba realmente não fazendo suas tarefas. E quantas deixam, não, Marisa, de vir à igreja para quizás mirar uma reunião ou algo assim? Uno pode, não é que uno não pode, uno pode vir, pero muitas vezes uno, não, pero hoje melhor participar aqui online, porque quizás para mim vai ser mais fácil. Ou seja, muitas pessoas também se han enfriado nesse sentido, não? É enfriado porque às vezes por falta de planeamento, às vezes ele cansaço físico desses quehaceres diários também, como ela consome, né? E aí quando vê, a gente já não tem essa disposição de ir à igreja. E a palavra nos ensina que temos que congregar. E há um lugar propício para isso, que é a igreja, né? Então, é totalmente diferente de eu assistir uma reunião por las redes sociais, né? Assistir uma palavra por las redes sociais. Outra coisa é de eu estar em um ambiente de fé, onde eu vou estar aí com pessoas também de fé, buscando o mesmo objetivo que eu. Muitas vezes na casa, não é que uno não pode escutar uma palavra, pero há esses dias, não? Principais de vir à igreja e congregar com as pessoas de fé, buscando todo o objetivo de buscar a Jesus, sua salvação, né? E depois, aí andei em sua casa, algo das redes sociais, né? Temos aqui a televisão, temos a rádio, né? E agora nosso podcast, né? Com Edias, né? Então, isso tudo das redes é para aí andar. E não para substituir, né? Então, é importante a pessoa também estar tão, assim, bem programada, né? E ter essa guiança e essa disposição de buscar a Deus, senão ela vai pensar como a enfriar-se, em pensar com escusas, e quando eu vejo, não tem nem ganas mais de ir, porque ela abraça fora do fogo, se apaga, né? Então, tudo tem um início, onde ela já tem que vigilar para que isso não saia mal ao final, né? E você vê que muitas vezes isso passa não somente com jovens, porque hoje em dia também há senhoras, senhores, que querem o tempo aí como... Não, eu vou ver isso, vou ver aquilo. E quando uno se dá conta, uno vai por todo o Facebook, por todas as redes, e muitas vezes uno diz, que momento eu separei, apartei para ler um capítulo da Bíblia? Ou que momento eu apartei de todo o meu dia para quizás hablar mais com Deus, pero como Marisa estava falando, não de uma maneira religiosa, sino uma maneira de eu separar meu tempo para Ele, de ter essa comunhão, de depender de Ele, de não estar dependendo solamente de lo que eu ouço de pessoas, porque também há mulheres também que nos escutam, senhoras, jovens, que muitas vezes han passado por problemas. E quando vem o problema, aí nos damos conta que é onde uno mais tem que estar com Deus. E muitas vezes uno está alejado. E uno não sabe como lidar com um problema no trabalho, com um problema com o marido, com os filhos. Então, muitas vezes uno reacciona por la emoção. A emoção vai estar à flor da pele porque, de verdade, o espírito não está alimentado.
aquello que yo más alimento es aquello que va a aparecer, o sea, va a surgir en el momento mío de dificultad. Si yo alimento más mi carne, mis voluntades, mis emociones, en el momento difícil, cuando venga la tempestad, seguramente va a ser mis emociones que van a hablar más fuerte. Pero si esa mujer que nos está mirando, esa joven, si usted alimenta-se de la palabra, de las oraciones, si usted tiene una vida con Dios, entonces cuando venga el momento difícil, o sea, una prueba, una situación, su espírito vai falar mais forte, você vai lograr reaccionar por la fé, não? E quando estamos llenos, né, desta palavra, exatamente isso que você disse, né? Quando vêm os momentos difíceis, quando vêm as dificuldades, por você ter esta comunhão e ter priorizado o principal, que é a palavra de Deus, sua comunhão com Deus, em la hora, né? Não sei se é passado com vocês, pero em la hora, quando você enfrenta um problema, vem uma palavra. E justo esta palavra foi a que você meditou, quizás não no dia atual, pero em outro dia, pero o Espírito Santo faz você se acordar. E aquilo te fortalece para aquele momento difícil, né? E quando vê se toma decisões corretas, queda firme em lo que está passando, sabe como atuar diante de um problema por causa desta base, né? Eu tenho como um tip, né, como uma sugerência que hago em meu dia a dia. Eu desperto na manhã, hago minha oração, me gusta sempre dar minhas primícias com minhas palavras, falando, Jesus, graças. Graças por mais este dia de vida, graças por tudo que vai passar no dia de hoje. Dirija, né, bendice tudo que vai ser hecho, livra-me de todo o que não é para que eu passe. E sigo minha vida assim, crendo que Ele vai estar me guiando e me conduzindo. E ao final do dia, eu medito em como foi meu dia e o que eu pus por obra. De todas as situações que eu he passado, porque às vezes também só meditar e estar na teoria é uma coisa, mas outra coisa é justamente quando vai passando as coisas diárias, né? E aí você vai pondo por obra essa teoria, esse aprendizado, e você vai tendo experiências com Deus através da palavra, né? Através daquilo que você pôs por obra. E aí no final do dia eu hago uma reflexão comigo mesma. Orando a Deus, agradecendo por el término del dia, e eu quero, o que eu pratiquei hoje? Qual foi a situação que eu passei, que tive que pôr por obra a palavra, né? Então, você imagina se uno está vazio, se uno não está com esta guiança, com essa direção, então é um dia comum. Então, o que sobressai ao final do dia é só os problemas que eu já tive, o estresse que eu já tive na correria, da rotina do dia a dia. E é justo isso que estamos falando aqui. Não é que os quehaceres, as tarefas diárias sejam um problema, não. Mas quando isso está em desequilíbrio, né, aí sim se torna um problema, porque isso afeta a Edia. E a intenção de nós outras hoje é dizer, não tem por que ser assim. Há outro caminho, há outra maneira, né? De pensar seu dia e terminar seu dia, independentemente do que vai passar durante todo o dia, né? Então, essa sugerência que estamos dando no dia de hoje, dando como esse secreto dessa rotina saudável e diária e espiritual para nós outras que somos mulheres de fé, né? E mulheres que querem glorificar a Deus e exaltar a Ele durante todo o dia, né? Mientras estamos aí correndo, né? Amém. E você vê que quanto mais nós vivimos essa fé, mais logramos a cambiar e a dar passos que vamos ver uma diferença. Porque um exemplo, uma coisa, Marisa, é quando você se desperta, todas, quizás já passado, que nunca passou, que tire a primeira pedra. Se desperta atrasada. Teléfono. Sim. Se perde a hora, despierta atrasada, um montão de coisas. Meu Deus, tenho que arreglar o pelo, tenho que vestir minha roupa, tenho que fazer isso e aquilo. Uno sale em aquele desespero, ou seja, o dia empieza assim. Uno já empieza o dia, ou seja, estressado. E muitas vezes, como você disse, termina o dia quando uno para pensar, mi padre, terminei o dia estressada, terminei o dia cansada, agotada. Muitas vezes, há mulheres que têm, ahorita, o estresse que está falando muito, o estresse crônico. Ou muitas vezes o síndrome de Burn, que estão falando também, que é quando uno se sobrecarga tanto de quehaceres que uno empieza a ter um estresse que não sai, ou seja, fisicamente, crônico. E muitas vezes há mulheres que han levado isso, pero não porque
não sabe o que fazer, sino porque ela não ha logrado entender a prioridade da vida. Se uno busca essa clave, como Marisa estava platicando, de poner aí dia tras dia, dia tras dia. Não, eu elijo levantar-me e primeiro falar com Jesus. Aún atrasada, aún que não tenha tempo, aún que se me foi o dia, pero em primeiro lugar, não, Érica, há que ter essa comunhão. Eu estava me recordando que no início, não, quando terminei lá na escola e aí tive que trabalhar e ao mesmo tempo tive que ter uma responsabilidade de viver solo. Então, eu tinha que trabalhar, tinha que pagar os bills, não, as contas, cuidar de uma casa que todo era novo, não, para mim, e também a igreja. No, eu tinha uma responsabilidade na igreja. Então, quando para mim foi a melhor época, porque eu estava na capital e do interior hasta a capital é uma rotina totalmente diferente, não? Que é muito tráfico, corrido, as pessoas vêm para cá, não hasta não dá bom dia, não? Buenos dias para você. Então, para mim foi assim algo tão forte porque eu priorizei a Deus. Assim, eu me recordava que eu levantava e Deus, a partir de agora estou em suas mãos. Cuida, livra-me. A oração libra, não? A oração nos deixa forte, não? Delante das situações que vêm ao dia. Então, para mim, eu não quedei lejos de Deus. E se eu queria estar mais cerca, Deus me dá sua proteção, porque eu estou aqui, não sei como assim, eu tive que agarrar o bus, eu tive que fazer as coisas o caminho, não, para ir ao trabalho, e até para o trabalho era perigoso, não, porque quem já viveu em São Paulo, em capital, é muito perigoso allá. Então, eu tive que ter essa responsabilidade, mas sempre priorizando a Deus. Eu trabalhava, eu saía tarde, mas aún eu ia na igreja, eu queria estar cerca de Jesus. E na minha comunhão, eu estava no trabalho e às vezes o trabalho tinha problemas, tinha coisas para resolver. Deus, me ajuda, que só o Senhor pode me ajudar. E isso foi me fortalecendo e criando uma estrutura e uma experiência com Deus. Então, para mim, não foi um problema. Quizás a pessoa trabalhar, estudar e separar, não, para vir à igreja, ser um problema, mas para mim não foi. Então, é possível, quando nós outros colocamos Deus em primeiro lugar e no controle de todo flui. Então, para mim foi essa diferença, sabe? Eu poderia ser, não, é perigoso ir para a igreja, então não vou, eu vou trabalhar e vou ir para casa, porque já é tarde, já é noite. Não, eu priorizei a Deus e Deus cumpriu sua palavra, me guardou. Então, quando nós outros priorizamos a Deus, cambia todo, não miramos mais como um problema, como mais uma tarefa, ou que estamos ali como carga, e sim, temos prazer de servir. Exato. Essa é a diferença, não? Para mim. Então, é isto, né? Aprendemos hoje como priorizar nosso tempo, como você pode priorizar seu tempo, como você pode fazer sem deixar de ser. Aprendemos que barra o cielo, há tempo e hora para todo. Aprendemos como Maria e Marta, né? Estar aos pés, como Maria, né? Estar aos pés do Senhor Jesus para priorizar a boa parte, para que as coisas fluam. E isto é um chip, uma sugerência, né, para a vida, né, para que tudo saia bem, porque sim é possível ser sem deixar de ser, né? Não sei se alguém quer añadir algo mais.
E também temos que falar da reunião. Isso. Principalmente ahorita, se você não disse, eu não sei como começar. Começando a reunião de mulheres. Que já ponga como sua prioridade em sua lista neste dia, não marque nada, nenhum compromisso, ponga em seu calendário o dia. E tuvimos cambio na reunião de mulheres, vai ser o dia 11 de abril. Então, vá já em seu teléfono, em seu calendário e marque a fecha, não 4, 11 de abril, às 6 da tarde. Eu já hablo para você já invitar outras mulheres, quizás sua mamá, sua irmã, sua amiga, as obreiras de sua igreja, haga aí com elas movimento. Ponga lá a invitação para elas. Mira, avisem a todas. El dia 11, nós vamos priorizar a Deus. Vamos a priorizar a estar em essa reunião que eu estou segura, Marisa, que vai bendecir muito a eles, não? E a direção eu vou passar. É 625 Sur de la Bonnie Bell Street, aqui em Los Angeles. Ok. Então foi gosto estar com vocês. Estar com vocês aí também, que está do outro lado nos vendo, não? E hasta a próxima. Tchau.